Olá, meu nome é Felipe e hoje vamos falar um pouco sobre a norma que dá nomenclatura para os eletrodos revestidos. A gente tem uma especificação que chama AWS A5.1, que é a base da soldagem ali para os eletrodos revestidos. Ela não é apenas uma norma, ela é um consenso ali da AWS ali, que é a American Welding Society, que padroniza ali esses consumíveis aí para os aços carbonos e tudo mais. Isso garante que as propriedades mecânicas, como a resistência ali do eletrodo, sejam previsíveis para a gente usar no nosso projeto ali. E o ponto central dessa norma é o código, que a gente consegue, por exemplo, saber que o E é um eletrodo. No caso, os dois dígitos, os próximos dois dígitos, são a resistência mínima à tração, como por exemplo, se eu usar um E7018, o 70 ali seria a sua resistência mínima à tração, que no caso seria 70, de 70 mPSI. E no caso, o próximo dígito, que no caso do E718 seria 1, no caso a posição de soldagem, que no caso seria para todas as posições, e no caso do 2 seria para solda plana e horizontal. Agora, no último dígito, que é a chave operacional ali no caso, define o revestimento ali do eletrodo, define a corrente que eu devo usar, define também o arco elétrico ali que eu devo usar. Então, é ali que a gente sabe, por exemplo, se é um eletrodo de baixo hidrogênio, por exemplo, o E7018, que no caso é um baixo hidrogênio. Beleza. E isso como é uma designação ali que garante que a gente vai ter aquele, aquele eletrodo para o nosso projeto certo, sabe? E no caso, para detalhes ali mais finos ali, a gente pega na tabela de classificação, onde tem vários eletrodos ali, onde a gente pode pegar o tipo de corrente que pode ser utilizado no nosso projeto, a penetração do arco, se é mais de boa, mais agressiva. E no caso também um ponto importante é o pó de ferro, né, no revestimento. Pode aumentar a taxa de deposição ali na hora de soldagem. E para finalizar, essas classificações aí exigem validação do fabricante, certo? E que devem ser aprovadas por essa da AWS. E é importante entender essa norma para garantir a qualidade ali no seu projeto, para você não pegar um eletrodo errado, por exemplo, e você saber as propriedades mecânicas ali para você soldar corretamente os materiais que você pretende soldar. Então, continuando com a nomenclatura, né, que a gente está adotando essas normas de acordo com a AWS A5.1 principalmente, né, e primeiro falando aqui que é o quinto dígito, que vai falar um pouco, ele vai ditar tanto um pouco sobre a questão da corrente associada e também o revestimento, né, e as propriedades mecânicas e químicas do material. Bom, falando do revestimento em si, né, ele vai falar um pouco sobre as questões da proteção, né, que o revestimento em si ele age fazendo a proteção e a limpeza, né, ele vai ter reagentes que vão limpar a atmosfera, expulsar a atmosfera para não ter uma reação oxidante no material durante o processo de soldagem, né, ele vai criar essa limitação para não ocorrer isso. Também vai ter a formação da escória, que também é uma outra proteção, né? Que vai fazer na camada ali, que vai ser uma camada física, né? A proteção que eu estou falando é gasosa, ela cria uma atmosfera que impede a reação de acontecer. Enquanto a escória é uma camadinha que externaliza, né? Que tem um revestimento ali, o resto do revestimento que faz uma proteção física para não impedir tanto um pouco de dissipação de calor, quanto também a reação, principalmente a reação com o oxigênio e assim, atrapalhando a soldagem, né? Além também de ter uma adição de liga, né? No revestimento, às vezes a gente consegue colocar materiais, né? Ele vai ditar quais são os materiais que vão fazer a fusão junto para mexer nas propriedades mecânicas do material naquela parte que é soldado, né? Além de também criar a estabilidade do arco, ele vai carregar íons ali e elementos iônicos ali para criar uma camada que vai ajudar na estabilidade em fazer o arco, né? Aqui do lado a gente tem uma tabela
Ela fala sobre qual é o dígito e aqui também qual é o tipo de revestimento. Aqui o 0 é o celulósico, o 1 também é o celulósico, né? O 2 é um rutílico, o 4 é um rutílico com ferro em pó, o 5 é básico, o 8 também vai ser básico, o 7 é ferro em pó e assim por diante. E ele também tem um pouco das correntes associadas, que pode ser tanto contínua quanto alternada, dependendo do código, ele vai digitar pra gente. E além disso, né, lembrando que a gente pode ter os sufixos. Os sufixos eu não cheguei a colocar aqui no slide, mas eles vão apresentar quando a gente precisa de uma especificação ainda maior, né? Quando você tem vai falar sobre um inox ou algum outro material, e você vai especificar ainda mais questão de se tem a parte de hidrogênio adicionado, ou então especificar um pouco maior sobre a composição química do revestimento, né? E assim, é isso, obrigado. Olá, gente, tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre as propriedades mecânicas do nosso material nesse processo da solda. Trouxe uns breves tópicos, não podemos aprofundar muito porque o tempo é pouco, né? Então vai ser só uma introdução. O grupo é composto pelo Felipe, pelo Jonathan e por mim. O Jonathan já falou sobre o revestimento aí, sobre a escória, deu uma citada um pouco sobre nesse processo, né, de proteção da peça e tudo mais. Falou um pouquinho sobre isso aí para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre no processo de soldagem, onde acontece as propriedades mecânicas, né? Ela é a capacidade de suportar os esforços sem romper. É isso. E ela afeta a qualidade e a durabilidade da nossa solda. Então, a gente precisa ter um controle disso. Vamos falar um pouquinho agora sobre a ductibilidade, né? O que a ductibilidade permite? Ela permite que a deformação da nossa peça não acontece quebra. Então, ela permite uma deformação sem ser que a peça quebra. E com isso, ela reduz o risco de fissuras no nosso material. Passar um pouquinho agora sobre a tenacidade. A tenacidade, né? A tenacidade nada mais é do que a resistência a impactos a cargas bruscas. Então, essa tenacidade ela é importante nas vibrações em baixas temperaturas. Então, a solda ela atinge alta temperatura, né? Mas no momento de baixa temperatura é onde a gente tem o tópico da tenacidade. A gente falar um pouquinho também sobre a dureza agora. A dureza ela é a resistência ao desgaste e à deformação localizada, naquele ponto que a gente está soldando. Ela é usada em soldas de alta abrasão. Então, soldas de alta abrasão a gente vai ter, pode ocorrer que a gente tenha como que eu posso dizer? Pode ser que a gente tenha essa alteração na propriedade mecânica da dureza, vamos dizer assim, né? E falando um pouco sobre o limite de escoamento. O limite de escoamento é a tensão necessária para iniciar aquela deformação permanente. Ele garante o suporte a carregamentos operacionais. Então, quando a gente conhece bem o limite de escoamento do nosso material, a gente consegue trabalhar dentro dele e garantir um bom processo de soldagem. Um pouco mais sobre o que eu quero dizer é que você conhecendo esse detalhe, conhecendo esse número de limite de escoamento daquele material, seja aço que você está trabalhando, você vai tomar o máximo de cuidado para que não atinja ele. Então, com isso, você consegue ter um bom processo de soldagem. No mais é isso. Agradeço a todos e obrigado.